A ira de Exu. Eu nunca acreditei em superstições. Cresci ouvindo as histórias que minha avó contava sobre Exu, o guardião dos caminhos, mas sempre as achei exageradas, coisas que os velhos usavam para assustar as crianças e manter a tradição viva. Quando voltei para São Bento, a pequena cidade onde passei minha infância, eu já era um homem adulto, um empresário bem-sucedido, determinado a trazer progresso e modernidade para aquele lugar esquecido pelo tempo. Meus planos eram simples: construir uma estrada que conectaria São Bento ao resto do estado, facilitando o transporte e abrindo novas oportunidades para a cidade. Eu tinha certeza de que seria um sucesso. Afinal, era uma ideia lógica. O que poderia dar errado? Mas agora, enquanto escrevo essas palavras, percebo que as histórias que eu sempre desdenhei talvez não fossem apenas lendas. Talvez houvesse algo mais profundo, algo que eu não deveria ter ignorado. E talvez, só talvez, Exu estivesse me observando desde o início, esperando o momento certo para agir. Tudo começou no dia em que decidi visitar o terreno onde a estrada seria construída. Era uma área abandonada, cheia de árvores antigas e um pequeno cemitério que, segundo os moradores mais velhos, era sagrado. Eu mal prestei atenção nisso. Estava mais preocupado em ver como as obras poderiam avançar rapidamente. "João, meu filho, essa terra é de Exu", disse Dona Sebastiana, uma senhora de idade que eu conhecia desde criança. Ela apareceu do nada, enquanto eu inspecionava o local. "Você precisa pedir permissão antes de mexer com ela." Eu ri por dentro. Era sempre a mesma coisa. As pessoas daquela cidade ainda viviam presas a crenças antigas. Mas eu não tinha tempo para isso. "Dona Sebastiana, não se preocupe. O que estamos fazendo aqui é para o bem da cidade. Vamos trazer progresso, emprego, desenvolvimento. Tenho certeza de que Exu vai entender", respondi, tentando parecer respeitoso, mas claramente sem acreditar em uma palavra que dizia. Ela balançou a cabeça desapontada. "Exu não perdoa quem desrespeita seus caminhos, João. Cuidado com o que você faz." Eu não dei ouvidos. Ordenei que as máquinas começassem a limpeza do terreno e a remoção das árvores. Foi uma tarefa difícil. O solo parecia resistir a cada tentativa de escavação. As máquinas quebravam com frequência e os trabalhadores reclamavam de uma sensação estranha no ar, como se algo os estivesse observando. Naquela noite, enquanto descansava em minha casa, algo perturbador aconteceu. Eu estava na varanda, apreciando o silêncio, quando ouvi um sussurro ao longe. Achei que fosse o vento, mas então o sussurro se transformou em risadas. Risadas fracas, quase infantis, ecoando pela escuridão. Levantei-me rapidamente, tentando identificar de onde vinham. O som parecia estar em toda parte e, por um momento, me perguntei se não estava imaginando coisas. Mas então vi algo se mover nas sombras ao longe. Uma figura escura, com olhos vermelhos, me observava. Fechei os olhos por um instante, tentando me acalmar. Quando os abri novamente, a figura havia desaparecido. "Deve ser cansaço", murmurei para mim mesmo, entrando em casa e trancando a porta. Mas o que aconteceu nas noites seguintes me fez questionar minha própria sanidade. As risadas se tornaram mais frequentes, e a figura, sempre à distância, parecia se aproximar mais e mais. Comecei a sentir uma presença constante, como se algo ou alguém estivesse sempre comigo, me observando em silêncio, esperando. Tentei ignorar. Tentei continuar com o projeto da estrada, mas os problemas aumentavam. Ferramentas desapareciam, os trabalhadores se recusavam a voltar ao local, dizendo que coisas estranhas estavam acontecendo por lá. Alguns até falaram em ver sombras se movendo sozinhas e ouvir vozes na encruzilhada. Então, na quarta noite, desde o início das obras, a coisa piorou.
Eu estava dormindo profundamente quando acordei com um barulho alto, como se alguém tivesse derrubado uma cadeira. Levantei-me rapidamente e fui até a sala, esperando encontrar um dos gatos derrubando algo, mas a casa estava estranhamente quieta. Foi quando percebi a figura no canto do quarto. Ela estava lá, encoberta pelas sombras, com olhos brilhantes e um sorriso largo que me fez gelar o sangue. O mesmo sorriso que eu tinha visto antes na encruzilhada. Exu, sussurrei, quase sem acreditar no que estava vendo. A figura não respondeu. Apenas ficou lá, imóvel, me observando com aquele sorriso sinistro. Eu não conseguia me mover. Estava paralisado pelo medo e por um instante senti que meu coração iria parar. E então, num piscar de olhos, a figura desapareceu. Eu sabia que aquilo não era um sonho, não era cansaço, era algo real. Exu estava me observando e eu havia cometido um erro ao ignorar os avisos. Na manhã seguinte, corri até a casa de Dona Sebastiana. Quando ela abriu a porta, sua expressão era séria, como se já soubesse o que eu ia dizer. Você ouviu, não é? Ela perguntou. Eu assenti, incapaz de pronunciar as palavras. Exu está zangado, continuou ela. Você mexeu onde não devia. Aquela terra não era só um pedaço de chão qualquer. Era sagrada. Você perturbou os espíritos, João. E agora, Exu está cobrando a dívida. Tentei explicar que não sabia, que não acreditava nessas coisas, mas ela apenas balançou a cabeça. Não importa o que você acredita. O que importa é que você desrespeitou os caminhos dele. E agora você precisa consertar o que fez antes que seja tarde demais. Ela me disse que havia um ritual, uma maneira de pedir perdão a Exu, mas eu precisava agir rápido. A essa altura, ele já estava me perseguindo e o tempo estava se esgotando. Voltamos à encruzilhada na mesma noite, eu, Dona Sebastiana e mais alguns moradores. Eles trouxeram oferendas, cachaça, velas, charutos e começaram a entoar cânticos que eu não compreendia. Eu estava apavorado. Sentia a presença de Exu em todos os lugares. As sombras ao redor pareciam se mover por conta própria e o ar estava denso, quase irrespirável. Enquanto o ritual acontecia, comecei a ouvir novamente as risadas, agora mais altas, mais próximas. Senti algo frio tocar meu ombro e quando me virei, lá estava ele, Exu, mais perto do que nunca, com aquele mesmo sorriso perturbador. Por favor, sussurrei. Me perdoe, eu não sabia, mas ele não respondeu. Seu sorriso desapareceu e por um momento o silêncio tomou conta do lugar. E então, num movimento rápido, ele estendeu a mão para mim. Quando ele estendeu a mão, senti uma onda de pânico me atravessar. Minha primeira reação foi dar um passo para trás, mas meu corpo parecia preso ao chão, como se eu tivesse perdido o controle de minhas próprias pernas. O ar ficou pesado, denso, e cada respiração parecia uma luta. Exu, com seus olhos flamejantes, não parecia disposto a perdoar tão facilmente. As vozes ao meu redor, as orações, os cânticos, soavam distantes, como se estivessem acontecendo em outro mundo. Eu estava sozinho, frente a frente com o guardião dos caminhos, e a única coisa que podia fazer era esperar. Eu nunca havia sentido tanto medo. Sua presença me esmagava, como se eu estivesse sendo engolido por uma escuridão que não tinha fim. Dona Sebastiana, em meio às orações, percebeu minha paralisia. Ela gritou algo para os outros, mas eu não conseguia entender. Tudo o que eu podia ver era o sorriso de Exu, cada vez mais perto, cada vez mais nítido. Sua mão estava prestes a me tocar. E então ele parou. Como num filme pausado, o tempo ao redor pareceu desacelerar. As risadas cessaram. O vento parou de soprar. E por um breve momento, o silêncio dominou o ambiente. Exu abaixou a mão, ainda me observando, mas agora com uma expressão que eu não sabia definir. Ele se virou lentamente e, com a mesma suavidade com que havia surgido, desapareceu nas sombras da noite. De repente, eu pude respirar de novo.
Meus joelhos cederam e caí no chão, ofegante, o corpo inteiro tremendo. Os moradores ao redor continuaram as oferendas e os cânticos, mas Dona Sebastiana veio até mim, os olhos sérios, quase pesarosos. Ele foi embora por agora, disse ela, me ajudando a levantar. Mas isso não significa que acabou. Exu te deu uma chance, João, mas você precisa cumprir sua parte do acordo. A verdade me atingiu como um golpe. Eu sabia que havia perturbado algo que não deveria, e agora, apesar de Exu ter recuado, aquilo ainda não estava resolvido. Eu precisava respeitar suas tradições, consertar o erro que havia cometido, ou ele voltaria. E da próxima vez, talvez não fosse tão misericordioso. Nos dias que se seguiram, a construção da estrada foi suspensa. Não foi uma decisão fácil, pois os investidores e os parceiros de negócio estavam pressionando para que o projeto avançasse. Eles não entendiam o que estava acontecendo, e eu não tinha como explicar sem parecer um louco. O que eu diria? Que Exu, uma entidade de uma crença que eles provavelmente nem sequer respeitavam, estava punindo a cidade por causa da estrada? João, isso está custando dinheiro, disse um dos meus sócios ao telefone. As máquinas estão paradas, os trabalhadores estão com medo e os prazos estão ficando apertados. O que você vai fazer? Eu não tinha respostas. Eu sabia que não podia simplesmente voltar ao local e retomar as obras como se nada tivesse acontecido. Algo dentro de mim havia mudado. Eu agora entendia que existiam forças além do meu controle, além da lógica e da razão, e que ignorá-las havia sido o meu maior erro. Enquanto eu refletia sobre o que fazer, os eventos estranhos não pararam. Mesmo sem a estrada em construção, São Bento parecia mergulhar cada vez mais fundo numa atmosfera de terror. As pessoas relatavam fenômenos bizarros, luzes piscando nas casas, vozes sussurrando à noite, objetos desaparecendo e reaparecendo em lugares improváveis. E sempre, havia aquela sensação de estar sendo observado. Uma noite, depois de dias tentando evitar pensar em tudo isso, sonhei novamente com Exu. No sonho, ele estava parado na encruzilhada, do mesmo jeito que o havia visto pela primeira vez. Só que desta vez, ele não estava sorrindo. Seus olhos me perfuravam e senti que ele estava esperando por algo, como se me desse um último aviso. Quando acordei, o medo tomou conta de mim. Eu sabia o que precisava ser feito. Corri até a casa de Dona Sebastiana, implorando por sua ajuda. Você precisa terminar o que começou, ela disse sem rodeios. Exu abriu o caminho para você entender o que deve fazer. Agora é sua responsabilidade. Ela me instruiu a preparar uma oferenda adequada para Exu, algo que mostrasse meu arrependimento e meu respeito pelos caminhos que eu havia desrespeitado. Charutos, cachaça, velas vermelhas e pretas. Cada item tinha um significado, e cada um deles deveria ser oferecido com reverência no local da encruzilhada. Eu sabia que não podia fazer isso sozinho. Na noite seguinte, levei comigo Dona Sebastiana e alguns dos moradores mais velhos que ainda seguiam as antigas tradições. Montamos o altar na encruzilhada, colocamos as oferendas e, com a orientação de Dona Sebastiana, iniciamos o ritual. Eu estava nervoso, minhas mãos tremiam enquanto segurava o charuto que deveria ser aceso e colocado no altar. O cheiro da cachaça se misturava ao das velas queimando, criando uma atmosfera carregada. Ao longe, as sombras da noite pareciam se mover, e eu senti novamente aquela presença. Exu estava lá, observando. Os cânticos começaram. Não era um idioma que eu compreendia completamente, mas as palavras soavam antigas, poderosas. E enquanto eles cantavam, eu repetia em minha mente o pedido de perdão, esperando que Exu me escutasse. De repente, uma rajada de vento soprou com força. As velas tremeluziram, quase apagando. Os cânticos pararam por um segundo e senti o ar ao meu redor ficar mais pesado,
como se algo estivesse se aproximando. E então, eu o vi de novo. Exu apareceu no meio da encruzilhada. Ele não tinha forma definida, era como uma sombra que tomava corpo, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Ele me observava, em silêncio, como se esperasse que eu tomasse a iniciativa. Exu, minha voz falhou. Por favor, eu não sabia o que estava fazendo. Peço seu perdão. Prometo respeitar seus caminhos. Ele não respondeu com palavras, mas senti que ele estava me avaliando, tentando entender se meu arrependimento era genuíno ou apenas fruto do medo. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Os outros que estavam comigo ficaram imóveis, observando a cena com a mesma apreensão que eu sentia. E então, algo estranho aconteceu. O vento cessou, e as velas que quase haviam se apagado voltaram a brilhar intensamente. Exu deu um passo à frente, ainda sem dizer nada, e colocou uma das mãos sobre o altar. O fogo das velas pareceu se intensificar ainda mais, e um calor estranho tomou conta do lugar. Eu me ajoelhei, sentindo o peso do momento. Eu sabia que ele estava aceitando a oferenda, mas também sabia que aquilo era mais do que um simples perdão. Era uma lição. Exu não estava apenas me perdoando, ele estava me ensinando o valor de respeitar aquilo que eu não compreendia. Com um último olhar, Exu desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. O ritual terminou e os cânticos foram aos poucos silenciando. Eu estava exausto, física e emocionalmente. Mas sabia que, de alguma forma, aquilo havia funcionado. Eu sentia que a paz voltava lentamente a São Bento. As pessoas pararam de relatar os fenômenos estranhos e os trabalhadores voltaram ao local da obra, sem os medos que antes os consumiam. Mas algo em mim havia mudado para sempre. Eu nunca mais olharia para aquele lugar, ou para qualquer encruzilhada, da mesma forma. E embora o projeto da estrada tenha sido retomado, decidi construir ao redor do cemitério, deixando-o intacto. Era um lembrete de que há forças no mundo que não podem ser ignoradas e que o respeito pelas tradições e pelos espíritos que habitam esses lugares é algo que todos devemos ter. A maldição de Iemanjá. Eu sempre adorei o mar. Desde criança, sempre senti uma ligação especial com as praias, com as ondas quebrando na areia e o cheiro salgado da brisa do oceano. Quando meus amigos me convidaram para um acampamento na praia durante o feriado de Ano Novo, eu aceitei sem hesitar. Seria uma oportunidade perfeita para descansar e esquecer os problemas da vida na cidade. Não havia lugar melhor para isso do que uma praia isolada, longe de tudo. Havíamos escolhido uma praia pouco conhecida, perto de uma vila de pescadores. O lugar era remoto, quase intocado, o que o tornava perfeito para nossa aventura. Quando chegamos, no final da tarde, a vista era de tirar o fôlego. O mar se estendia até onde os olhos podiam ver, e as ondas suaves criavam uma melodia tranquila ao tocar a areia. Mal sabíamos que aquela praia tinha uma história sombria, um segredo guardado pelos pescadores e pelos poucos moradores da vila. Para eles, aquele não era um lugar qualquer, era a morada de Iemanjá, a rainha do mar, e mexer com ela sem o devido respeito era perigoso. Logo que chegamos, um dos pescadores nos advertiu. Ele era um homem idoso, com o rosto marcado pelo sol e pelos anos de trabalho no mar. Nos abordou enquanto montávamos as tendas. "Vocês vão ficar aqui esta noite?" perguntou, o tom de sua voz carregado de preocupação. "Sim", respondeu Lucas, um dos meus amigos. "Vamos acampar por alguns dias." O velho balançou a cabeça, o olhar fixo nas ondas que se aproximavam lentamente da praia. "Vocês sabem o que hoje é, não é?" Ele continuou, ainda olhando para o mar. Nós nos entreolhamos, confusos. "É véspera do dia de Iemanjá", explicou ele. "Essa praia, ela pertence a ela. Vocês precisam fazer oferendas. Não é bom estar aqui sem mostrar respeito à rainha do mar."
Lucas deu uma risadinha e olhou para mim. Mais uma superstição local, né? Ele sussurrou, tentando disfarçar seu desdém. Eu, por outro lado, não sabia o que pensar. Sempre ouvi falar de Iemanjá, claro. Ela é uma das figuras mais veneradas nas religiões afro-brasileiras. Mas nunca levei essas histórias muito a sério. Era uma crença respeitável, sim, mas nunca imaginei que fosse algo que pudesse afetar a nossa diversão. Ainda assim, algo na expressão do velho me incomodou. Ele parecia realmente preocupado, como se estivesse nos avisando de um perigo real. Obrigado pela dica, mas estamos bem, disse Lucas, com um sorriso despreocupado. O velho não disse mais nada, apenas se virou e foi embora, voltando para a vila, suas sandálias arrastando na areia. Depois que ele foi embora, voltamos à nossa programação. Montamos as tendas, acendemos uma fogueira e começamos a beber e a ouvir música. Era uma noite tranquila, perfeita. O som do mar misturado com as risadas dos meus amigos me deu uma sensação de paz que eu não sentia há muito tempo. Mas no fundo da minha mente, as palavras do velho pescador continuavam a ecoar. O que ele quis dizer com mostrar respeito? Deveríamos ter feito algo? A noite avançou e por volta da meia-noite a maré começou a subir de forma inesperada. As ondas, que antes eram calmas e distantes, agora se aproximavam rapidamente do nosso acampamento. Eu me levantei para ver melhor, e foi quando notei algo estranho na água. Havia algo, ou alguém, ao longe. Uma figura no horizonte, envolta por uma névoa fraca, parecia nos observar da água. Vocês estão vendo isso? Perguntei, apontando para o mar. Meus amigos riram, achando que eu estava brincando. Deve ser o efeito da cachaça, cara, disse Paulo, rindo alto. Mas eu não estava bêbado. Aquilo era real. Eu podia sentir a presença daquela figura mesmo à distância. Ela não se movia, apenas ficava lá, flutuando sobre as ondas com um brilho azulado ao redor. Sério, olhem! Insisti, mas ninguém deu importância. Decidi ignorar também. Talvez fosse minha imaginação, uma ilusão causada pelo reflexo da lua nas águas. Continuei sentado perto da fogueira, mas o incômodo persistia. E foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. A maré subiu ainda mais e ondas começaram a atingir a fogueira, apagando as chamas. O vento ficou mais forte e a temperatura caiu drasticamente. Aquele sentimento de tranquilidade e paz desapareceu por completo, substituído por uma sensação de inquietação. De repente, a praia, que antes parecia tão acolhedora, agora me parecia hostil, como se algo estivesse nos observando e esperando o momento certo para agir. Um grito cortou o silêncio. Era Luana, uma das nossas amigas, que havia se afastado para buscar algo na barraca. "Gente, tem alguém aqui!" gritou ela, correndo de volta para perto de nós, pálida como um fantasma. Corremos até a barraca para ver o que havia acontecido. Quando chegamos lá, não vimos nada. Nenhuma pessoa, nenhum sinal de que alguém estivesse por perto. Mas Luana insistia. Eu vi uma mulher. Ela estava parada ali, perto da água. Ela me chamou, com uma voz suave, mas algo nela estava errado. Eu me arrepiei ao ouvir aquilo. A descrição dela coincidia com o que eu havia visto antes no mar, mas tentei não demonstrar o quanto aquilo me perturbava. Lucas, como sempre, riu e tentou acalmar a situação. Vocês estão todos impressionáveis por causa daquele velho. Vamos, gente, isso aqui é só uma praia. Não tem nenhuma mulher misteriosa, nem maldição. Vamos voltar para a fogueira e curtir a noite. Ninguém pareceu convencido, mas decidimos seguir o conselho dele. Voltamos para perto da fogueira, agora quase apagada, e tentamos retomar a conversa e o clima descontraído. No entanto, o mar continuava a se comportar de maneira estranha. As ondas estavam cada vez mais altas e o vento parecia trazer sussurros com ele. Eu não conseguia parar de olhar para a água, esperando ver a figura novamente,
E então, algo terrível aconteceu. Paulo, que havia ido até a beira da praia para provar que não tinha nada demais, desapareceu. Simplesmente sumiu diante de nossos olhos. Um segundo ele estava lá, gritando alguma piada idiota, e no segundo seguinte, as ondas o engoliram. Não houve tempo de reação. Corremos até a água, mas ele não estava mais lá. A praia, que até então estava cheia de risos e brincadeiras, agora era um lugar de puro terror. "Paulo!" gritei, a voz embargada pelo desespero. Mas não houve resposta. As ondas estavam mais violentas agora, como se o próprio mar estivesse furioso. Eu sabia naquele momento que estávamos sendo punidos. Iemanjá estava zangada. Havíamos ignorado os avisos, desrespeitado suas águas, e agora ela estava nos levando um a um. Lucas, ainda incrédulo, correu para o mar, mas foi arrastado pela correnteza antes que pudesse chegar até as ondas. A última coisa que ouvi foi o som de seu grito, abafado pelo barulho das águas quebrando. Ficamos paralisados. O que mais poderíamos fazer? Eu queria correr, mas para onde? A praia era isolada e o mar parecia estar vivo, pulsando com uma fúria que não dava sinais de cessar. Eu sabia que não podíamos lutar contra isso. Estávamos à mercê de uma força muito maior do que qualquer um de nós. Foi quando a vi novamente. A mesma mulher que eu havia visto antes. Ela emergiu das águas, flutuando sobre as ondas como uma deusa. Seu vestido branco, molhado e transparente, brilhava com a luz da lua, e seus olhos me fixaram, cheios de uma fúria contida. Ela era bela, sim, mas ao mesmo tempo aterradora. Era Iemanjá, a rainha do mar, e ela estava ali para cobrar o preço pelo nosso desrespeito. Eu tentei falar, mas as palavras não saíam. Tudo o que pude fazer foi me ajoelhar na areia, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, esperando o inevitável. Ela se aproximou sem tocar o chão. Seu rosto estava sereno, mas eu sentia o peso de sua ira. Ao seu redor, as águas se acalmaram, como se esperassem seu comando. Quando ela parou diante de mim, abaixei a cabeça, incapaz de sustentar seu olhar. "Por favor", murmurei. "Não sabíamos." Ela não respondeu, mas o silêncio dela falava mais do que qualquer palavra. Eu sabia que não havia desculpa para o que havíamos feito. Num movimento suave, ela levantou a mão e eu senti o toque frio da água envolvendo meu corpo. Não havia dor, apenas uma sensação de perda, de arrependimento por ter sido tão arrogante. E então, tudo se apagou. Quando senti o frio da água me envolver, o medo tomou conta de mim. Era como se eu estivesse sendo sugado por algo muito maior do que o oceano, algo que não podia ser controlado. Meus braços estavam pesados, minhas pernas não obedeciam, e meus pulmões queimavam com a necessidade de ar. O som das ondas parecia distante, e, por um momento, achei que tudo havia acabado. Mas então, algo mudou. Eu abri os olhos, e em vez de estar submerso, eu estava de volta à praia. Deitado na areia, tossindo e respirando com dificuldade, eu percebi que ainda estava vivo. A água havia recuado e a praia estava deserta. Meus amigos, a fogueira, as barracas, tudo parecia ter desaparecido. O silêncio era opressor. Eu me levantei com dificuldade, o corpo dolorido e molhado, tentando entender o que havia acontecido. Meus amigos não estavam em lugar nenhum. A praia, antes tão cheia de vida, agora parecia um lugar de desolação, como se tivesse sido abandonada por completo. Tentei chamar por Lucas, Paulo, Luana, mas minha voz parecia ser engolida pelo vazio ao meu redor. O mar estava calmo agora, como se nada de anormal tivesse acontecido, e o vento, que antes soprava com violência, estava completamente imóvel. Algo estava errado, terrivelmente errado. Eu me virei em direção à vila dos pescadores. Talvez eles pudessem me ajudar a entender o que tinha acontecido. Com os pés afundando na areia molhada, comecei a caminhar, mas a cada passo, a sensação de que algo me observava se intensificava.
Era como se o mar tivesse olhos, como se Iemanjá ainda estivesse lá, me vigiando, esperando algo de mim. Caminhei por horas, ou pelo menos assim me pareceu. A praia parecia se estender infinitamente, e a vila dos pescadores, que deveria estar a poucos quilômetros, nunca parecia se aproximar. Era como se eu estivesse preso num pesadelo, condenado a vagar pela costa sem nunca encontrar um final. Foi então que eu vi algo à frente, uma figura parada perto da água, imóvel. Meu coração acelerou, mas ao me aproximar, percebi que não era uma pessoa. Era uma estátua, uma grande escultura de Iemanjá, esculpida em pedra, com os braços abertos em direção ao mar. Suas feições eram serenas, mas havia algo nos olhos da estátua que me causava desconforto. Eles pareciam vivos, como se me observassem. Ao redor da estátua havia oferendas, flores, garrafas de champanhe, colares de conchas. Me lembrei das palavras do velho pescador. Aquilo era um local sagrado, um lugar onde as pessoas vinham para prestar homenagem à rainha do mar. E nós havíamos invadido aquele espaço sem respeito algum. Senti um nó se formar no estômago. Tudo estava claro agora. Nós havíamos desrespeitado Iemanjá, e ela havia nos punido. Eu precisava corrigir isso, mas não sabia como. Não havia ninguém para me guiar, e o pânico começou a crescer novamente. De repente, ouvi um som, um sussurro fraco, vindo da direção da estátua. Eu me aproximei, hesitante, e o sussurro se tornou mais claro. Era uma voz feminina, suave, mas cheia de uma força antiga. Você ainda tem uma chance. Parei imediatamente. Olhei ao redor, mas não havia ninguém além de mim e da estátua. Quem está aí? Perguntei, a voz trêmula. Iemanjá, respondeu a voz, agora mais clara. Você invadiu o meu domínio, desrespeitou as minhas águas, mas ainda pode salvar a si mesmo. Minhas pernas fraquejaram. Eu estava de frente para a estátua, mas era como se ela estivesse viva, falando comigo diretamente. O que eu preciso fazer? Perguntei, sentindo o desespero tomar conta de mim. A voz de Iemanjá parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, como o som do próprio oceano. Uma oferenda. Mostre respeito. Se arrependa do que fez. Só assim o mar vai perdoar você. Meu coração batia acelerado. Oferenda. Aquilo que o velho pescador havia nos avisado no início, mas que ignoramos. Talvez houvesse uma maneira de consertar tudo isso, de aplacar a ira de Iemanjá. Mas o que eu poderia oferecer? Olhei ao redor. Eu não tinha nada, apenas as roupas molhadas que usava. As oferendas tradicionais, flores, cachaça, colares, não estavam comigo, e eu não tinha como conseguir mais. Eu não tenho nada, murmurei, a voz embargada pelo medo. A estátua permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando minhas palavras. Então, a voz voltou, desta vez mais grave, mais intensa. O que você tem de mais precioso? Minha mente entrou em pânico. Mais precioso? O que eu poderia oferecer que tivesse valor suficiente para aplacar a rainha do mar? Eu não sabia. Eu estava perdido. O mar estava calmo, mas eu sentia que aquilo era apenas uma calmaria antes da tempestade. De repente, tudo fez sentido. Iemanjá não queria apenas objetos materiais. Ela queria algo mais profundo, algo mais significativo. Um sacrifício de verdade, algo que provasse que eu estava arrependido. Eu dou minha vida, se for preciso, disse com a voz trêmula, mas sincera. Eu não sabia o que mais fazer. Meus amigos haviam sido levados, e eu sabia que seria o próximo se não tomasse uma atitude. Se minha vida fosse o preço a ser pago, então que assim fosse. A estátua permaneceu em silêncio por mais alguns instantes, e então a voz de Iemanjá retornou, agora mais suave, quase como um sussurro no vento. Não é a sua vida que eu quero, mas o seu respeito, a sua devoção. Aprenda a respeitar o mar, e ele te poupará. Você foi tolo, mas ainda pode ser redimido. Eu caí de joelhos diante da estátua,
as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu entendo. Me perdoe. Eu juro que nunca mais desrespeitarei o mar. Eu juro pela minha vida. A estátua permaneceu em silêncio e o vento soprou gentilmente ao meu redor, como se me envolvesse num abraço suave. A tensão que havia sentido desde o início da noite começou a se dissipar. E pela primeira vez, senti que talvez houvesse esperança. Mas antes que eu pudesse respirar aliviado, a voz de Iemanjá soou novamente. Vá para o mar, mergulhe nas minhas águas e prove sua devoção. Eu sabia que aquilo não era um pedido, era uma ordem. Me levantei, trêmulo, e caminhei até a beira da água. O mar, agora calmo, parecia me chamar. A cada passo que eu dava, sentia o frio das ondas subindo pelas minhas pernas. Quando a água estava na altura da cintura, fechei os olhos e mergulhei. O silêncio debaixo d'água era completo. Não havia som algum, apenas a sensação de estar envolvido por uma força maior. Senti uma paz profunda tomar conta de mim, como se o mar me estivesse purificando, limpando o que havia de errado dentro de mim. Quando emergi, o céu estava começando a clarear. O sol ainda não havia nascido, mas o horizonte já mostrava os primeiros sinais de luz. Meus amigos, ainda desaparecidos, eram uma perda que eu sabia que teria de carregar para sempre, mas eu havia sido poupado. Caminhei de volta para a praia, exausto, mas com um novo senso de respeito e humildade. Eu sabia que nunca mais olharia para o mar da mesma forma. Ele era belo, mas também implacável. E Iemanjá, a rainha das águas, merecia ser respeitada. Quando voltei para a vila dos pescadores, o velho que nos havia avisado me esperava na beira da estrada. Ele olhou para mim com uma expressão de tristeza, mas também de compreensão. "Você sobreviveu", disse ele, com a voz baixa. Eu assenti, sem palavras. "Mas agora você sabe. Nunca mais desrespeite o mar." Eu não precisei responder. Sabia que ele estava certo. Eu jamais cometeria o mesmo erro. O mistério de Zumbi dos Palmares. Eu sempre fui fascinado pela história do Quilombo dos Palmares. Zumbi dos Palmares, o líder lendário que lutou contra a escravidão e comandou um dos maiores refúgios de escravos fugidos no Brasil colonial, era uma figura que sempre me chamou a atenção. Como historiador, decidi escrever um livro sobre ele, mas não apenas com os fatos e documentos conhecidos. Eu queria ir além, explorar a alma daquele lugar e entender o que ainda restava das lendas e mistérios que cercavam Zumbi. Foi por isso que decidi ir até a Serra da Barriga, o local onde o Quilombo dos Palmares existiu. Queria sentir o ambiente, caminhar pelos mesmos caminhos que os quilombolas percorreram e, quem sabe, encontrar vestígios que me ajudassem a contar a história de Zumbi de uma maneira mais viva. No entanto, nada poderia me preparar para o que eu estava prestes a vivenciar. Cheguei à Serra da Barriga no final de uma tarde nublada. O clima pesado e o vento frio que soprava pelas montanhas davam ao lugar uma aura sombria, quase como se o tempo tivesse parado ali. O guia local, um senhor idoso que conhecia a região como a palma de sua mão, me levou até o topo da serra, onde as ruínas do antigo quilombo estavam parcialmente preservadas. "Esse lugar tem muita história, mas também muitos segredos", disse ele, com um olhar sério enquanto caminhávamos pela trilha. "O que você quer dizer com segredos?", perguntei curioso. O velho parou e olhou para mim por alguns segundos antes de responder. "Muitos acreditam que Zumbi ainda está aqui. Não em corpo, claro, mas em espírito. Ele protege este lugar e pune aqueles que vêm com más intenções." Eu sorri, achando que era mais uma daquelas histórias que os locais contavam para impressionar os turistas. Mas havia algo no tom do guia que me incomodava, como se ele realmente acreditasse no que estava dizendo. "Então, eu deveria ter medo?", perguntei, meio em tom de brincadeira. O velho não riu. "Não se trata de medo.
Trata-se de respeito. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu explorava o local. Havia algo de misterioso na Serra da Barriga, algo que eu não conseguia explicar. As ruínas do quilombo, cobertas pela vegetação e pelo tempo, pareciam sussurrar histórias esquecidas, como se as pedras guardassem segredos de uma época que a maioria das pessoas preferia esquecer. Enquanto caminhava pelas ruínas, uma sensação estranha começou a me invadir. Era como se eu não estivesse sozinho. Eu sabia que o guia estava por perto, mas não era dele que eu estava falando. Era algo diferente. Era como se o próprio lugar estivesse vivo, me observando, me julgando. À medida que a noite se aproximava, a sensação de inquietação aumentava. Decidi voltar para a pousada onde estava hospedado, na pequena cidade próxima à serra. Mas antes de sair, parei por um momento na clareira onde, segundo as lendas, Zumbi dos Palmares teria sido visto pela última vez. Ali, o ar era mais denso e o silêncio parecia mais profundo. Eu fechei os olhos por um momento, tentando sentir a energia daquele lugar. Foi quando ouvi. Primeiro, achei que fosse o vento soprando através das árvores, mas logo percebi que eram vozes, sussurros fracos, quase imperceptíveis, mas definitivamente presentes. "Quem está aí?" perguntei, abrindo os olhos e olhando ao redor. Não havia ninguém, mas os sussurros continuaram, mais altos agora. Parecia que vinham de todos os lados, ecoando entre as árvores e as pedras. Meu coração começou a acelerar. Aquilo não fazia sentido. Eu estava sozinho, o guia já havia se afastado. Então, de onde vinham aquelas vozes? Decidi me afastar rapidamente, tentando ignorar o medo que começava a tomar conta de mim. Quando finalmente cheguei ao ponto onde o guia havia me deixado, ele estava lá, esperando em silêncio, com uma expressão estranha no rosto. "Está tudo bem?" perguntou ele com um tom de voz preocupado. Eu hesitei por um momento, mas acabei decidindo não mencionar os sussurros. Não queria parecer um tolo. "Sim, está tudo bem", respondi, forçando um sorriso. "Acho que preciso descansar um pouco." O guia assentiu e me levou de volta à cidade. Naquela noite, deitado na cama da pousada, tentei esquecer o que havia acontecido, mas os sussurros não saíam da minha cabeça. Era como se eles ainda estivessem comigo, mesmo ali, no quarto, longe da serra. Durante a madrugada, acordei de um sonho perturbador. No sonho, eu estava de volta à Serra da Barriga, mas não estava sozinho. Havia figuras ao meu redor, sombras que se moviam entre as árvores, observando-me à distância, e no centro da clareira, Zumbi dos Palmares estava lá, me encarando com olhos penetrantes, como se me julgasse. Acordei suando frio, o coração disparado. Algo estava errado. O que quer que eu tivesse presenciado naquela clareira não era apenas minha imaginação. Decidi que no dia seguinte voltaria ao local, sozinho desta vez, para tentar entender o que estava acontecendo. Quando o sol nasceu, eu já estava a caminho da serra novamente. Ignorei os olhares curiosos dos moradores da cidade e segui pela trilha que levava até as ruínas. Desta vez, porém, a sensação de ser observado era ainda mais intensa. Eu sentia os olhos invisíveis sobre mim a cada passo. Quando finalmente cheguei à clareira, o ar estava denso, pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu fechei os olhos novamente, tentando sentir a mesma energia do dia anterior. Foi então que ouvi um som. Não era um sussurro desta vez, mas algo mais definido, mais claro. Passos. Alguém ou algo estava se aproximando. Abri os olhos e olhei ao redor, mas não vi nada. Mesmo assim, os passos continuaram, mais próximos agora. "Quem está aí?" perguntei novamente, a voz vacilante. Nenhuma resposta. Eu dei alguns passos para trás, sentindo o medo crescer dentro de mim. Estava prestes a sair correndo quando algo me impediu. Uma sombra.
uma figura alta e imponente, envolta pela névoa que começava a subir da floresta. Eu sabia quem era. Não precisava de confirmações. Zumbi, sussurrei com a voz embargada pelo medo. A figura não se moveu. Apenas me observava em silêncio, como se estivesse esperando algo de mim. Meu corpo inteiro tremia e eu não sabia o que fazer. Fugir parecia impossível, mas ficar ali, na presença daquele espírito, era aterrorizante. De repente, a figura se moveu. Lentamente, Zumbi se aproximou de mim, seus olhos brilhando na escuridão. Não havia palavras, apenas aquela presença esmagadora, como se o peso da história estivesse caindo sobre meus ombros. Caí de joelhos, sem forças para resistir. Eu sabia que estava sendo punido, mas não sabia pelo quê. Talvez fosse por ter vindo até ali sem entender o verdadeiro significado daquele lugar, por ter tratado as ruínas como um simples objeto de estudo, sem respeito. Zumbi parou diante de mim e eu pude sentir o ar se fechar ao meu redor. Ele ergueu a mão, como se estivesse prestes a me tocar, a me arrastar para algum lugar do qual eu nunca retornaria. Eu não vim para explorar, consegui dizer entre suspiros desesperados. Vim para entender, para contar sua história com o respeito que ela merece. Por um momento, a figura de Zumbi parou. Seus olhos continuaram fixos em mim, mas agora havia algo diferente em sua expressão. Era como se ele estivesse avaliando minhas palavras, tentando entender se eu era digno de continuar ali. Então, num movimento súbito, ele desapareceu. O ar ao meu redor voltou ao normal. E a clareira, antes sufocante, parecia agora estranhamente tranquila. Eu caí no chão, exausto, sentindo que havia acabado de escapar de algo muito maior do que eu. Zumbi havia me dado uma chance, mas eu sabia que, a partir daquele momento, eu carregaria aquela experiência para sempre. Não era apenas uma questão de contar a história de Zumbi dos Palmares. Era sobre respeitar seu legado, sua luta e seu espírito. Enquanto eu me levantava do chão, ainda em choque pelo que havia acontecido, um pensamento me dominava. Eu havia sobrevivido, mas a sensação de estar sendo observado ainda não havia desaparecido completamente. Olhei ao redor, mas a clareira estava vazia. O silêncio agora era absoluto e a brisa que antes soprava suave havia parado. Respirei fundo, tentando me recompor. Com as pernas trêmulas, decidi que já tinha visto o suficiente. Era hora de voltar. A caminhada pela trilha que me levaria de volta à vila parecia interminável. A cada passo, o peso do que eu havia experimentado na clareira me afundava mais e mais. Eu me perguntava se realmente tinha entendido o que Zumbi queria de mim. Talvez não fosse apenas contar a história dele, mas sim carregá-la de uma forma mais profunda, mais pessoal. Quando finalmente cheguei à vila, o guia estava me esperando, encostado numa cerca de madeira perto da entrada. Seu olhar me atravessou, como se soubesse exatamente o que eu havia passado. "Você viu Zumbi, não viu?" perguntou ele sem rodeios. Eu parei, surpreso pela pergunta direta. Pensei em mentir, em dizer que nada de estranho havia acontecido, mas sabia que isso seria inútil. Aquele homem parecia estar conectado de alguma forma ao lugar, como se fizesse parte dele. "Sim", respondi com a voz ainda trêmula. "Eu o vi." O guia balançou a cabeça lentamente, como se já soubesse da resposta antes mesmo de perguntar. Seus olhos, antes severos, agora carregavam um misto de compreensão e tristeza. "Muitos vêm aqui para aprender sobre a história, mas poucos entendem o verdadeiro significado do que aconteceu em Palmares. Não é só um lugar, nem apenas um símbolo de resistência. É um santuário, protegido por aqueles que derramaram sangue por sua liberdade. E Zumbi, ele nunca foi embora. Está sempre aqui, guardando o que restou,
Eu engoli em seco, ainda tentando processar tudo aquilo. Mas, por que eu? Perguntei. Eu não vim com más intenções. Eu queria contar a história dele, dar o devido respeito. O guia assentiu, mas seus olhos me analisaram cuidadosamente, como se estivessem buscando algo mais em minha fala. Talvez Zumbi tenha visto algo em você que o lembrou de seus próprios lutadores. Talvez ele tenha sentido sua sinceridade, seu desejo de entender. Mas lembre-se, o respeito por este lugar vai além das palavras. Você agora carrega a responsabilidade de fazer jus a esse legado. Eu não sabia o que dizer. A responsabilidade que ele mencionava parecia esmagadora, maior do que eu jamais imaginara quando decidi escrever sobre Zumbi. Era como se aquele encontro com o espírito do líder quilombola tivesse mudado o rumo do meu projeto e da minha vida. Nos dias seguintes, tentei continuar com minha pesquisa, mas algo dentro de mim havia mudado. As palavras que eu havia planejado para o livro agora pareciam vazias. Eu não conseguia mais ver a história de Zumbi como uma simples narrativa histórica, recheada de datas e eventos. Havia uma energia viva em Palmares, uma força que não podia ser capturada apenas com fatos. Eu precisava encontrar uma maneira de fazer justiça àquela experiência, mas não sabia por onde começar. Foi então que comecei a ter os sonhos. A cada noite, voltava à Serra da Barriga em minha mente, mas as visões eram diferentes do que eu havia experimentado na realidade. Nos sonhos, o lugar estava cheio de vida. Eu via homens e mulheres lutando, fugindo, resistindo. Via as aldeias quilombolas, as fogueiras acesas, as crianças correndo entre as casas de barro. E no centro de tudo estava Zumbi, observando em silêncio, como um guardião invisível. Os sonhos se tornavam mais intensos a cada noite. E em todos eles, Zumbi me observava de longe, como se estivesse esperando por algo. Mas o que exatamente? O que ele esperava de mim? Durante o dia, eu voltava ao trabalho na cidade, tentando conciliar a vida normal com o peso do que havia vivido na serra. Mas os sonhos me perseguiram, cada vez mais nítidos, até que comecei a confundir realidade e ilusão. Muitas vezes, enquanto escrevia, sentia que Zumbi estava ao meu lado, me observando, me guiando de alguma forma. Certo dia, decidi voltar à Serra da Barriga, desta vez sozinho, sem a companhia do guia. Precisava resolver aquilo de uma vez por todas. Subi a trilha novamente, com o coração acelerado, sentindo que algo maior estava prestes a acontecer. Quando cheguei à clareira, o lugar onde eu havia tido aquele primeiro encontro com o espírito de Zumbi, senti o ar se tornar pesado novamente. Fechei os olhos e esperei. Desta vez, os sussurros não vieram, nem os passos. Tudo estava quieto, como se o lugar estivesse me testando, esperando que eu fizesse o próximo movimento. Foi então que percebi o que precisava fazer. Tirei o caderno de anotações que havia trazido comigo, me ajoelhei no centro da clareira e comecei a escrever. As palavras fluíam como nunca antes. Não era apenas um relato histórico, era uma história viva, pulsante, cheia de emoções, de dor, de luta. Enquanto escrevia, sentia a presença de Zumbi novamente, mas desta vez não havia medo. Havia uma sensação de aceitação, como se ele estivesse finalmente permitindo que eu contasse sua história. Escrevi por horas, até o sol começar a se pôr. Quando terminei, fechei o caderno e olhei ao redor. O ar parecia mais leve e, pela primeira vez desde que havia chegado ali, senti uma paz profunda. Zumbi havia aceitado o que eu tinha feito. Ele me havia permitido contar sua história da maneira certa. De volta à cidade, o livro finalmente tomou forma. Não era apenas sobre Zumbi dos Palmares, mas sobre a luta dos quilombolas, sobre a resistência de um povo que se recusou a ser subjugado. Cada palavra era carregada de respeito, de reverência,
por aqueles que haviam lutado e morrido por sua liberdade. Quando o livro foi publicado, a resposta foi imediata. Pessoas de todo o país entraram em contato comigo, agradecendo por contar a história de Zumbi de uma forma tão autêntica, tão verdadeira. Mas eu sabia que não era apenas o meu trabalho. Era o resultado de algo muito maior, algo que eu havia vivido naquela clareira, algo que Zumbi havia me permitido ver. O que eu não esperava, no entanto, era que os sonhos continuassem. Mesmo depois de terminar o livro, Zumbi ainda aparecia em minhas noites, sempre observando, sempre presente. Não era uma presença ameaçadora, mas um lembrete constante de que aquela história nunca terminaria realmente. A lenda de Zumbi dos Palmares vive, não apenas nos livros de história, mas nas montanhas da Serra da Barriga, nas sombras das árvores, nas pedras antigas que ainda guardam os ecos do passado. E agora, ela também vivia em mim. Zumbi dos Palmares me havia escolhido para contar sua história, e eu sabia que, de alguma forma, ele sempre estaria lá, guardando não apenas as ruínas de seu quilombo, mas também aqueles que compreendem e respeitam sua luta. Oxóssi, o caçador das sombras. Eu nunca fui do tipo que acredita em espíritos ou entidades. Sempre fui prático, focado em resultados e sem paciência para superstições. Era assim que eu via a vida, e era assim que lidava com o meu trabalho. Como caçador profissional, fui contratado por uma empresa de exploração florestal para resolver um problema em uma área de floresta protegida no interior do Brasil. Supostamente, havia uma infestação de animais selvagens que estavam prejudicando o avanço das operações. Sabia que o trabalho era ilegal. A floresta onde iríamos operar era protegida por lei, um parque natural sagrado para muitas comunidades locais. Mas os interesses financeiros falavam mais alto. Minha equipe e eu tínhamos feito isso antes. Entrar, eliminar os obstáculos e sair antes que alguém percebesse. Quando chegamos à floresta, algo parecia diferente. O ar era denso, como se a própria natureza estivesse nos observando. O canto dos pássaros era quase inexistente, e tudo parecia envolto em uma quietude opressora. Olhei para os outros caçadores da minha equipe e percebi que eles também estavam inquietos. Mas, como sempre, ignoramos nossos instintos. No segundo dia de trabalho, enquanto armávamos armadilhas e limpávamos o terreno, um dos guias locais se aproximou de nós. Ele era um homem de aparência forte, mas com olhos que carregavam algo mais profundo, como se ele soubesse algo que nós ignorávamos. "Vocês não deveriam estar aqui", ele disse com a voz baixa e cheia de gravidade. Olhei para ele com desdém. Era sempre a mesma coisa. Os locais protegendo suas superstições e tentando impedir que fizéssemos nosso trabalho. Respirei fundo e o encarei. "Estamos aqui para trabalhar. Não estamos machucando ninguém", respondi, tentando encerrar a conversa. Ele não se moveu. "Essa floresta é protegida por Oxóssi. Ele é o orixá dos caçadores, o rei das matas. Se vocês continuarem, ele vai caçá-los um por um." Minhas mãos se apertaram em volta do rifle. Eu estava ficando irritado com aquela conversa. Quem era Oxóssi para nos impedir? Um mito? Uma história antiga? Não tínhamos tempo para isso. "Agradeço o aviso, mas não acreditamos nessas coisas. Vá embora antes que você se machuque por estar no meio de uma operação." O homem me encarou por mais alguns segundos, como se quisesse gravar meu rosto em sua memória, e então se virou e desapareceu entre as árvores. Havia algo no jeito que ele se moveu que me deixou desconfortável, mas balancei a cabeça, tentando afastar aquele sentimento. Naquela noite, após um dia de trabalho exaustivo, nos reunimos ao redor da fogueira. Eu tentei relaxar, beber um pouco e esquecer as palavras do guia, mas, à medida que o crepitar das chamas crescia, uma sensação de inquietação me dominava. O silêncio da floresta era profundo demais, como se todos os animais tivessem desaparecido. Isso era incomum. Em qualquer floresta, mesmo à noite, há sons, o bater de asas, o farfalhar das folhas, os pequenos animais se movendo entre os arbustos. Mas ali havia apenas o silêncio.
Vocês perceberam como está quieto? Perguntou Carlos, um dos caçadores. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Não é normal, respondeu Jonas, outro membro da equipe, olhando ao redor, preocupado. Eu tentei afastar o medo crescente. Vocês estão deixando a cabeça de vocês pregar peças. Isso aqui é só uma floresta. Amanhã acabamos o trabalho e vamos embora. Apesar das minhas palavras, a inquietação permaneceu. Naquela mesma noite, enquanto dormíamos nas barracas, fui acordado por um som estranho. Algo entre um farfalhar de folhas e um assobio. Levantei-me devagar, pegando meu rifle. O som continuava, e eu podia jurar que havia algo se movendo entre as árvores. Saí da barraca, o coração acelerado, tentando enxergar através da escuridão. Foi quando eu o vi, entre as sombras das árvores, uma figura alta, com os olhos brilhando no escuro, me observava. O corpo da criatura era envolto por uma espécie de manto feito de folhas e galhos, e uma flecha estava pronta em seu arco, apontada diretamente para mim. "Quem está aí?" perguntei, tentando soar confiante, mas minha voz tremeu. A figura não respondeu. Apenas me observou por mais alguns segundos antes de desaparecer na escuridão da floresta, como se nunca tivesse estado ali. Eu fiquei paralisado, incapaz de entender o que havia acabado de ver. Seria minha mente me pregando peças? Talvez fosse a tensão do trabalho, ou o medo que eu insistia em negar. Na manhã seguinte, contei o que havia visto para os outros, mas ninguém acreditou. Todos riram, dizendo que provavelmente era um animal ou uma ilusão causada pela falta de sono. Mas eu sabia o que havia visto, e aquele homem, aquela entidade, estava caçando a nós, não o contrário. A partir daquele momento, as coisas começaram a dar errado. Armadilhas que montamos para os animais começaram a desaparecer, como se fossem desarmadas por mãos invisíveis. Nossos equipamentos se perdiam ou se quebravam sem explicação. E sempre havia a sensação de que estávamos sendo observados. A floresta, que antes parecia inofensiva, agora se tornava uma prisão. 3 dias depois do primeiro encontro com a figura nas sombras, Carlos desapareceu. Ele havia se afastado do acampamento para verificar uma das armadilhas e nunca voltou. Passamos horas procurando por ele, mas tudo o que encontramos foi seu boné, encharcado de sangue, pendurado numa árvore, como se tivesse sido colocado lá de propósito. A tensão na equipe atingiu o pico. Jonas, normalmente o mais corajoso de nós, começou a falar sobre as histórias que ouvíamos dos moradores locais. Sobre Oxóssi, o orixá dos caçadores, que protege a floresta e pune aqueles que caçam sem necessidade. "Vocês acham que pode ser isso?" perguntou ele, nervoso, enquanto nos reuníamos ao redor da fogueira naquela noite. "Acha que estamos sendo caçados?" Eu queria rir, dizer que tudo isso era ridículo, mas a verdade era que eu não tinha mais certeza de nada. Algo estava nos caçando, e eu não sabia o que era. Naquela noite, o medo tomou conta de nós. Todos ficamos em alerta, mas, no fundo, sabíamos que estávamos à mercê de algo muito maior, algo que não podíamos ver ou entender. O silêncio da floresta era esmagador, e cada estalo de galho nos fazia pular de susto. Por volta da meia-noite, ouvimos o som novamente. O mesmo farfalhar de folhas e o assobio que eu tinha ouvido dias antes. Mas desta vez era mais forte, mais próximo. Saímos todos das barracas, rifles em mãos, olhando para todos os lados. Mas não havia nada além de sombras. "Ele está aqui", sussurrou Jonas, com os olhos arregalados. "Cale a boca, Jonas", respondi, tentando controlar o pânico. "Não há ninguém aqui." Mas então, algo se moveu. Uma figura alta, coberta por folhas e galhos, surgiu entre as árvores, o arco esticado, pronto para atirar. Não era um ser humano. Não era um animal. Era Oxóssi. Eu sabia disso agora. "Corram!" gritei, mas era tarde demais. A flecha voou em nossa direção com uma velocidade sobre-humana, atingindo Jonas no peito. Ele caiu no chão,
sem vida, e o caos tomou conta. Corremos em direções diferentes, desesperados para escapar. Eu corria o mais rápido que podia, mas a floresta parecia se fechar ao meu redor, como se estivesse me prendendo. Eu ouvia os passos atrás de mim, rápidos, precisos, o som de alguém me caçando, movendo-se com uma agilidade que eu nunca poderia igualar. Quando finalmente tropecei e caí no chão, virei-me, ofegante, esperando ver Oxóssi me alcançar. Mas ele não apareceu. O silêncio voltou à floresta e a escuridão me envolveu. Tudo o que eu podia ouvir era meu próprio coração batendo em meus ouvidos. Eu estava sozinho, ou pelo menos parecia estar. Por horas fiquei deitado no chão, sem coragem de me mover, esperando pelo fim. Mas ele nunca veio. Quando finalmente o sol começou a nascer, me levantei, os músculos doloridos e o corpo exausto. Não havia mais sinal de Oxóssi ou dos meus companheiros. Voltei ao acampamento, mas ele estava vazio. As barracas estavam reviradas e os outros caçadores haviam desaparecido, assim como Carlos e Jonas. O único som que restava era o vento suave nas árvores e o farfalhar das folhas. Sabia que não poderia ficar ali por mais tempo. A floresta havia reclamado o que era seu, e eu era o único que restava. Cada passo que eu dava de volta ao acampamento era mais pesado que o anterior, como se o próprio solo estivesse tentando me prender, sufocar minhas tentativas de escapar. Mas eu estava decidido a sair dali com vida, ou pelo menos era o que pensava. Quando finalmente cheguei ao acampamento, o silêncio era absoluto. As barracas estavam reviradas. Os poucos suprimentos que tínhamos estavam espalhados pelo chão, e os rastros de Jonas e Carlos haviam desaparecido. Era como se a floresta os tivesse engolido. Eu deveria fugir, correr para longe e nunca mais voltar. Mas algo me impedia. Talvez fosse o fato de que o resto da equipe estava desaparecido. Talvez fosse o orgulho, ou talvez fosse o medo de ser o próximo alvo de Oxóssi. No fundo, eu sabia que havia apenas uma maneira de terminar aquilo: enfrentá-lo. Peguei o rifle que estava no chão. Embora soubesse que contra Oxóssi, uma arma de fogo não significaria nada. O orixá era mais rápido, mais astuto, e estava jogando em casa. Ainda assim, segurei o rifle com firmeza e comecei a seguir a trilha que levava até a parte mais profunda da floresta, onde os guias haviam dito que o coração do território de Oxóssi se encontrava. O caminho era estreito, coberto de vegetação densa. Cada passo ecoava nas árvores, como se a própria floresta estivesse ciente da minha presença. E estava. Eu sabia disso. A cada curva, a cada arbusto, sentia que algo me observava. Não havia som de pássaros, não havia vento. Era apenas o silêncio, um silêncio opressor que me sufocava. Por algum motivo que eu não conseguia explicar, não voltei. Continuei andando, minha respiração cada vez mais pesada, até que cheguei a uma clareira. Ao redor, o ar parecia diferente, mais carregado, como se algo místico estivesse impregnado ali. No centro da clareira, havia uma grande árvore, imponente, com galhos que se estendiam como braços. E aos pés dela, um pequeno altar feito de pedras. Oxóssi estava ali. Ele surgiu da escuridão, silencioso como a própria floresta, seus olhos penetrantes me observando. Seus pés não faziam barulho ao tocar o chão, e suas roupas, feitas de folhas e galhos, pareciam se fundir com o ambiente ao redor. Meu corpo inteiro tremeu, mas segurei firme no rifle, mesmo sabendo que não serviria para nada. Comecei a falar, mas minha voz falhou. Respirei fundo e tentei de novo. Você matou meus homens. O que quer de mim? Oxóssi permaneceu em silêncio, sua figura imponente, imóvel, com o arco ainda em mãos. Sua presença era esmagadora, como se ele fosse a própria manifestação da natureza selvagem, da justiça que aquele território exigia. Eu sei que desrespeitamos esta terra, continuei, minha voz trêmula, mas decidida. Mas eles já estão mortos. Acabou. Deixe-me ir embora, e eu juro que nunca mais voltarei. Ainda sem dizer uma palavra,
Oxóssi começou a caminhar em minha direção. Cada passo que ele dava parecia ressoar no meu peito, e a distância entre nós diminuía rapidamente. Eu sabia que não poderia fugir. Não havia para onde correr. Ele era o caçador, e eu era a presa. Em um último ato de desespero, apontei o rifle na direção dele e atirei. O som da arma ecoou pela clareira, mas Oxóssi sequer parou. Ele continuou se movendo, sua expressão inalterada. O tiro não havia feito efeito. Sabia que estava condenado. Quando ele finalmente parou a poucos metros de mim, baixei a arma. Não havia mais luta, eu tinha falhado. Mas, para minha surpresa, Oxóssi não me atacou. Ele me olhou por um longo tempo, e então abaixou o arco. Sua expressão, antes fria e implacável, parecia agora carregada de algo mais... compreensão. Você entende o que fez? A voz de Oxóssi finalmente quebrou o silêncio, ressoando como o vento através das árvores, forte, mas serena. Eu fiquei paralisado. Por um momento não soube o que dizer. Então as palavras simplesmente saíram. Sim, eu entendo. Destruímos a floresta. Viemos aqui com arrogância, achando que podíamos dominar este lugar, que podíamos fazer o que quiséssemos. Não respeitamos as leis da natureza, as suas leis. Oxóssi não disse nada, mas seus olhos, profundos como a noite, permaneceram fixos nos meus. Eu nunca deveria ter vindo aqui, continuei, a voz embargada pelo arrependimento. Nós erramos. Eu errei. O orixá olhou para o chão por um instante, como se estivesse ponderando minhas palavras, e então voltou a me encarar. Seus olhos, que antes eram frios como a morte, agora pareciam carregar uma certa misericórdia. A floresta não perdoa facilmente, disse ele finalmente. Vocês vieram aqui com ganância, desrespeitaram a vida que este lugar protege, pagaram o preço. E eu? Perguntei, ainda tremendo. O que acontece comigo? Oxóssi ficou em silêncio por um momento, antes de responder. Você viu o erro. Você sentiu o peso da culpa. Isso é o suficiente para hoje. Mas saiba, ele se aproximou, inclinando-se até ficar a poucos centímetros de mim. Se voltar, a floresta não terá misericórdia. Suas palavras ecoaram no meu peito como uma sentença. Eu sabia que ele falava sério. Não haveria uma segunda chance. De repente, Oxóssi se afastou, sua figura se dissolvendo na escuridão das árvores, como se nunca tivesse estado ali. A floresta, que antes parecia sufocante, começou a se abrir novamente. O ar ficou mais leve, e o som distante dos pássaros voltou a preencher o ambiente. Era como se a própria natureza tivesse decidido me poupar, mas o aviso de Oxóssi ainda ressoava na minha mente. Eu estava livre. Por enquanto. Eu saí da floresta naquela manhã, sem olhar para trás. Não sabia como tinha sobrevivido, mas sabia que nunca mais voltaria. Meus companheiros, aqueles que haviam desrespeitado as leis da natureza junto comigo, estavam mortos. E eu sabia que isso era culpa minha. Eu os tinha levado para aquele lugar, convencido de que éramos intocáveis, de que poderíamos controlar tudo. Mas eu estava errado. Quando cheguei à estrada que nos levava de volta à cidade, o mesmo guia que havia nos advertido estava lá, como se soubesse que eu retornaria sozinho. Ele me olhou com tristeza e respeito, mas não disse uma palavra. Não havia mais nada a ser dito. Ele sabia o que tinha acontecido. Sabia que Oxóssi havia cumprido sua promessa. Naquele momento percebi que nunca mais seria o mesmo. Eu havia enfrentado algo que estava além da minha compreensão. Algo antigo e poderoso. Eu havia sobrevivido, mas a que custo? O peso da culpa ainda me esmagava. Os dias seguintes foram difíceis. Tentei explicar o que havia acontecido às autoridades, mas ninguém acreditou em mim. Diziam que meus homens tinham sido mortos por algum animal selvagem, talvez uma onça ou um grupo de predadores. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia que Oxóssi havia nos caçado e que só eu restava para contar a história. Depois daquele evento,
Abandonei a caça. Deixei meu trabalho para trás e nunca mais voltei para a floresta. Tentei seguir em frente, mas o rosto de Oxóssi, seus olhos implacáveis, ainda me visitavam em sonhos. Eu sabia que ele estava me vigiando, esperando, e sabia com absoluta certeza que se algum dia eu voltasse àquela floresta, não sairia de lá vivo. A floresta tem suas próprias leis. E Oxóssi, o caçador das sombras, nunca esquece aqueles que ousam desafiá-las. A sombra de Omolu. Eu cheguei à Vila do Sul com uma única missão: ajudar os médicos locais a investigar a estranha doença que assolava a comunidade. Não era a primeira vez que eu lidava com epidemias, mas algo naquela vila me deixava inquieto desde o momento em que pisei ali. O ar era denso, pesado, e o silêncio que pairava sobre as ruas vazias parecia me sufocar. Não era apenas uma questão de saúde pública. Algo muito maior estava acontecendo, algo que eu ainda não conseguia compreender. Logo que cheguei ao posto de saúde, fui recebido por Dr. Mariano, o médico-chefe da região. Ele estava com uma expressão cansada, os olhos fundos de quem já havia perdido muitas noites de sono. "Obrigado por ter vindo", disse ele, apertando minha mão com força. "A situação aqui está pior do que imaginávamos." Ele me levou até uma das salas do pequeno hospital da vila. Ao entrar, o cheiro forte de desinfetante me atingiu, mas foi a visão que me fez engolir em seco. Na sala, 5 pacientes estavam deitados em camas improvisadas, os corpos cobertos de feridas purulentas. Seus gemidos eram fracos, como se a doença estivesse drenando a vida deles aos poucos. "Começou há 2 semanas", explicou o Dr. Mariano. "Primeiro, alguns casos isolados. Depois, a coisa explodiu. As pessoas começaram a adoecer de uma hora para outra e ninguém sabe ao certo o que está causando isso." Eu me aproximei de um dos pacientes, um homem de idade avançada. As feridas em sua pele eram profundas, como se estivessem corroendo a carne. Ele abriu os olhos por um breve momento e tentou falar, mas sua voz era um sussurro ininteligível. Seus olhos, porém, diziam tudo. Ele estava morrendo. "Fizemos de tudo", continuou o médico, visivelmente frustrado. "Testamos todos os medicamentos possíveis, mas nada funciona. E o mais estranho é que a doença parece escolher suas vítimas. Não atinge todo mundo, apenas alguns, e não conseguimos identificar um padrão." Eu balancei a cabeça, sentindo o peso da situação. Já havia visto coisas horríveis ao longo dos anos, mas aquilo era diferente. Havia algo de sobrenatural naquela doença, algo que não podia ser explicado pela medicina. Foi então que uma enfermeira se aproximou de nós. Ela parecia hesitante, como se estivesse prestes a dizer algo que não deveria. "Dr. Mariano", começou ela, olhando para mim como se não soubesse se deveria continuar. "Pode falar", encorajou o médico, embora seu tom de voz já denunciasse um certo cansaço com o que estava por vir. "Alguns dos moradores estão dizendo que isso não é uma doença comum", continuou ela. "Estão falando que é Omolu, que ele veio cobrar algo da vila." Eu levantei uma sobrancelha, surpreso. Conhecia a lenda de Omolu, o orixá das doenças e da cura, mas nunca imaginei que uma comunidade inteira pudesse acreditar que ele estivesse por trás de uma epidemia. Dr. Mariano soltou um suspiro profundo, como se já tivesse ouvido aquela história muitas vezes antes. "Superstições locais", disse ele, claramente desconfortável. "Quando a ciência falha, as pessoas sempre recorrem ao sobrenatural. Mas o que precisamos é encontrar uma solução médica, e rápido." Apesar do ceticismo do Dr. Mariano, algo dentro de mim despertou ao ouvir o nome de Omolu. Eu sabia que, em muitas culturas afro-brasileiras, Omolu era reverenciado como o mestre das doenças, aquele que tanto causava quanto curava. E se a ciência não conseguia explicar o que estava acontecendo, talvez houvesse algo mais em jogo,
algo além da nossa compreensão. Naquela noite, depois de horas de trabalho no hospital, voltei para a pousada onde estava hospedado. O sono não veio facilmente. Os gemidos dos pacientes, as imagens das feridas, o olhar desesperado de Dr. Mariano, tudo isso me rondava como sombras. E então, eu comecei a sonhar. No sonho, eu estava de volta à vila, mas desta vez, as ruas estavam desertas. O céu estava nublado e um vento frio soprava pelas casas. Enquanto caminhava, ouvia um som estranho, algo como o arrastar de pés pela terra. Quando me virei, vi uma figura encapuzada, coberta por um manto de palha, que se movia lentamente em minha direção. "Quem é você?" perguntei, sentindo o medo crescer dentro de mim. A figura não respondeu. Apenas continuou se aproximando, até que finalmente parou a poucos metros de mim. Foi então que percebi. Era Omolu. Ele estava ali, diante de mim, o rosto oculto pelas palhas, mas sua presença era inconfundível. O ar ao redor dele estava pesado, carregado de uma energia antiga, poderosa. "Por que está fazendo isso?" perguntei, minha voz trêmula. Omolu não falou. Em vez disso, ele ergueu uma das mãos, e no instante em que o fez, as feridas começaram a aparecer na minha pele. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. Senti a dor atravessar meu corpo, uma dor intensa, como se algo estivesse me consumindo por dentro. E então, antes que eu pudesse reagir, tudo ficou escuro. Acordei suando frio, o coração disparado. Olhei para os meus braços e, para meu alívio, não havia feridas. Era apenas um sonho, mas a sensação de que algo estava errado não desapareceu. Eu sabia que havia mais naquilo do que simples superstição. Omolu estava lá, e ele queria algo da vila. No dia seguinte, decidi ir ao encontro do pai de santo da região. Seu nome era Pai Jerônimo, um homem conhecido por todos na vila, tanto por seu conhecimento espiritual quanto por sua sabedoria nas tradições africanas. Ele morava numa casa simples na periferia da vila, cercada por plantas e oferendas. Ao chegar, fui recebido por ele com um olhar tranquilo, como se já soubesse o motivo da minha visita. "Você viu, não é?" disse Pai Jerônimo, enquanto me convidava para entrar. Eu assenti, ainda tentando entender o que havia acontecido na noite anterior. "Sim, sonhei com o Omolu. Ele estava aqui na vila e eu acho que ele está por trás dessa doença." O pai de santo suspirou e balançou a cabeça. "Omolu não faz isso sem motivo. Ele é tanto aquele que traz as doenças quanto aquele que as cura. Mas ele só age quando há um desequilíbrio, quando há algo que precisa ser corrigido. A vila fez algo para merecer isso." "O que pode ser?" perguntei, sentindo um calafrio subir pela espinha. "O que pode ter desencadeado essa ira?" "Muitos esquecem suas promessas", explicou o pai Jerônimo. "Muitos param de fazer suas oferendas, de respeitar os orixás. Talvez Omolu esteja cobrando uma dívida antiga." Eu fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Se aquilo fosse verdade, se a vila havia realmente deixado de honrar suas tradições, então estávamos lidando com algo muito maior do que uma simples doença. Estávamos lidando com um poder antigo que exigia respeito e equilíbrio. "O que podemos fazer?" perguntei. "Precisamos fazer uma oferenda para apaziguar Omolu", respondeu Pai Jerônimo, sua voz carregada de gravidade. "Mas não é qualquer oferenda. Precisamos seguir as tradições à risca, mostrar a ele que ainda há respeito e devoção aqui. Ele me instruiu sobre o que seria necessário: oferendas de pipoca, azeite de dendê e fitas brancas. O ritual teria que ser feito à noite, na entrada da vila, onde Omolu teria vindo pela primeira vez para espalhar sua sombra. Naquela noite, a vila estava mergulhada em um silêncio sombrio. As pessoas ficavam trancadas em suas casas,
com medo da doença que parecia espreitar em cada esquina. Mas eu, junto com Pai Jerônimo e outros membros da comunidade, caminhamos até a entrada da vila, carregando as oferendas. A lua cheia brilhava no céu, lançando uma luz pálida sobre nós. O vento estava frio e cada passo que dávamos parecia ecoar pelo chão de terra. Chegamos a uma encruzilhada, onde o pai de santo nos instruiu a montar o altar. Colocamos as oferendas com cuidado enquanto ele entoava cânticos antigos em Iorubá, pedindo a misericórdia de Omolu. Enquanto o ritual acontecia, senti a presença de Omolu novamente. Era como se o próprio ar ao nosso redor estivesse carregado com sua energia. As palhas de seu manto invisível roçavam minha pele e, por um momento, achei que pudesse vê-lo ali, nas sombras, observando-nos. O tempo parecia parar e então, de repente, o vento cessou. O pai de santo terminou seus cânticos e a vila ficou em silêncio absoluto. Está feito, disse Pai Jerônimo com a voz grave. Agora resta saber se Omolu aceitará nossa oferenda. Voltamos para nossas casas, a incerteza ainda pairando sobre nós. Eu não sabia se o ritual havia funcionado, mas algo dentro de mim dizia que o pior ainda não havia passado. Omolu era imprevisível e a cura poderia não ser tão simples quanto desejávamos. Na manhã seguinte, fui acordado pelo som de vozes agitadas do lado de fora da pousada. Saí rapidamente e encontrei uma multidão reunida em frente ao posto de saúde. Corri até lá, temendo o pior, mas quando cheguei, fui recebido por algo inesperado. Os pacientes que antes estavam à beira da morte agora pareciam estar melhorando. Suas feridas estavam cicatrizando e eles haviam recuperado parte de suas forças. A oferenda funcionou. Sussurrei para mim mesmo sem acreditar. Pai Jerônimo, que estava ao meu lado, colocou uma mão no meu ombro. Omolu aceitou nosso pedido, mas lembre-se, a cura não vem sem um preço. A vila deve continuar honrando suas tradições, ou ele voltará. Eu assenti, entendendo a gravidade de suas palavras. Omolu havia mostrado sua misericórdia, mas também havia nos deixado um aviso. A vila nunca mais poderia esquecer suas raízes, suas promessas. O equilíbrio havia sido restaurado, mas a sombra de Omolu sempre estaria lá, lembrando a todos que a natureza e o sagrado exigem respeito. E assim, deixei a Vila do Sul com uma nova compreensão. Não se tratava apenas de uma doença. Era uma lição sobre respeito e equilíbrio. Omolu, o senhor das doenças e da cura, havia mostrado sua força e eu jamais esqueceria seu poder.